Fala, revolucionário! Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio aqui do RevoluxCast. E eu tô com uma presença aqui muito especial, tá? Todos os nossos convidados aqui são muito bem-vindos, só que essa presença aqui, gente, foi muito difícil trazer ela aqui, porque o tempo da mulher é escasso. E seja muito bem-vinda, minha querida Dani Obrigada. Prazer estar Neiva. aqui. E me fala, Dani, esse podcast aqui a gente sempre traz essa questão do que eu tava falando com você aqui no off, né? Sobre a questão de pessoas e empreendedores que estão revolucionando o seu mercado. E eu acredito que, assim, só da pessoa sair do seu país e já estar em outro país empreendendo e vencendo, para mim, isso já é uma revolução. Com certeza. Porque a gente sabe, você sabe, só você sabe o que você já passou para chegar até Do que aqui a gente abre e mão, né? abre mão para chegar até aqui. Sim. Então eu gostaria que você, que é uma pergunta aí tradicional que eu sempre faço, o que que você está fazendo para revolucionar no seu negócio? O que que você procura estar fazendo de diferente aí no seu mercado para você estar crescendo o que você está crescendo e fazendo o que você está fazendo? Me conta um pouquinho. Pois é, primeiramente, obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui, né, nesse seleto grupo de convidados e falar um pouco aí dessa minha transição, desse meu do meu empreender aqui em Portugal. Tudo começou de forma muito natural. Eu vim para cá há 4 anos atrás. Eu não tinha noção do quanto esse projeto ele ia escalar. Eu não tinha noção de como iria ser transformador tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. A transformação que eu trago através do meu trabalho, meu trabalho ele tem diversos motores, né? Uhum. Eu tenho a parte dos atendimentos, né, que eu faço, prestação de serviços. Hoje também sou formadora, então eu impulsiono mulheres a empreenderem na área da beleza, mostro para elas sobre a capacidade que elas têm nas próprias mãos para poder gerar ali os frutos delas, alavancarem, crescerem, encontrarem autonomia, independência financeira, enfim, pessoal. Uhum. E também agora, em breve, teremos um novo projeto que é a Beliusa, que é a própria marca, onde as Uou. minhas alunas, alunas e clientes, né, terão acesso a um produto que está sendo criado com muito critério, com muito requinte, com muito detalhe, está sendo estudado já há quase 2 anos, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer nada de qualquer jeito. Tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer com muita excelência, com muita qualidade. Então, para a gente chegar nesse nível de qualidade, leva tempo, demanda tempo. Mas o que eu tenho trazido de revolução é isso. O meu maior projeto é essa parte de impulsionar mulheres, de trazer para elas essa Uou. clareza sobre o destino que elas mesmas podem traçar para elas. E tem sido muito gratificante, assim, que eu tenho conseguido impactar. O Uhum. propósito no início era se eu conseguisse impactar uma ou outra, mas a coisa está crescendo, está escalando, e Uou. eu tenho conseguido transmitir essa mensagem. A minha formação ela não tem sido apenas a nível técnico. Eu tenho trazido também essa mudança de mentalidade, para Uhum. elas conseguirem enxergar, tirarem a venda dos olhos, tirarem todas as limitações que as travam Uhum. e trazer para elas essa clareza do potencial que elas têm nas mãos delas. E hoje você, pelo que percebi, você tem três braços, né? Que é o É, braço de serviço, é o braço educacional sim, e é o braço de produto. sim, E o que eu sempre falo também para todo mundo, né, para os meus clientes, que toda empresa tem que ter um braço educacional. sim. Então, assim, porque a pessoa, às vezes, a pessoa se fecha, né? Às vezes ela tem um conhecimento de anos de experiência, tem quanto tempo que você tá na Eu tô na área? área da beleza há 4 anos. 4 anos. Então, 4 anos, quantas pessoas você já atendeu? É. Quantas pessoas já passaram por você? Então, você tem a pessoa que está começando hoje, que tá 1 ano, você tem mais 3 anos ali de experiência para poder ensinar para ela. E Então, quando a gente é imigrante, a gente amadurece 10 vezes mais, né? Então, eu tô aqui há exatamente. 4 anos, eu já me sinto com 40 anos. E à medida que você vai buscando conhecimento, evolução, tentando melhorar enquanto profissional, então, se você sabe executar, é muito mais fácil de você ensinar, aprender, transmitir esse conhecimento. E esse é o braço principal. E essa parte educacional, como é que funciona essa parte? Qual que são os produtos que tem dentro dessa parte educacional? Como é que funciona? Qual que é o seu público? Eu sei que são mulheres, né, que você disse, mas qual que é esse público específico, o alvo mesmo que você procura? Qual que é o perfil de mulher Hum. que você procura para poder tá ajudando? Eu tô focada em conseguir um aluno homem, tá? Ah, é? Até hoje foram só mulheres, mas já tem Sério? muitos homens partindo para essa área da beleza também no, a nível leste, né? Uhum. Manicure. Bom, o meu público
o foco do meu público são mulheres que estão inconformadas, estão insatisfeitas com a Uhum. vivência delas atual, com os ganhos atuais e que buscam algo que possa as fazer prosperar, né? Então, muitas delas elas vêm fazendo uma transição de carreira, já estão insatisfeitas com o trabalho, muitas trabalham em restauração, hotel, é, shopping e Uhum. têm os seus ganhos limitados. Estão sempre trabalhando muito e ganhando o mesmo, não veem aí uma possibilidade de crescimento. Então, eu impulsiono elas a investirem na área da beleza, investirem no empreender e a partir dali conseguirem prosperar, conseguirem alcançar, galgar coisas novas, coisas maiores. A área da beleza é uma área muito promissora, que está em constante evolução. A mulherada é toda vaidosa, tem muita mulher para você atender. Muitas falam assim: ah, mas eu acho que a área da beleza está muito saturada, tem muita leste, tem muita manicure. Uhum. Tem, mas você vai mostrar o seu diferencial. O Sim. público que atrai, que você atrai, de repente ele não é atraído por mim, Uhum. né? Então, eu acredito que tem mercado para todo mundo. Você precisa mostrar o seu diferencial, a sua potência, aquilo que você consegue oferecer de melhor, e certamente vai ter público para você também. Então, o impulsionamento é esse: fazer com que elas encontrem na área da beleza uma forma de rentabilizar, de ganhar mais, ganhos ilimitados. Quanto mais você trabalha, mais você consegue ganhar. Eu sou workaholic, mas eu não romantizo isso, não indico, mas isso é o que me Sim. motiva, é o que eu amo fazer. Quando eu fico um pouquinho mais parada, já começa a dar um taquezinho cardíaco, eu já fico assim, tô com o tempo sobrando demais, vamos procurar alguma coisa para fazer, Mas esse vamos ponto aí é estudar. importante, desculpa até te interromper, esse ponto é muito importante. O que é isso para você? Porque tem muita gente hoje, né? E se você for ver para psicólogos, terapeutas, muita gente vai falar essa questão do o equilíbrio, Assim, né? Só que aí eu não tô querendo tendenciar a sua resposta, tá? Mas eu também sou muito, entre aspas, entusiastas, porque eu acredito que às vezes para você sair de um ponto A para um ponto B, você precisa de um certo desequilíbrio em algumas áreas. tem que haver um esforço. Esses dias eu tava até falando com minha esposa que a gente tem, na vida tem vários pratos, né, que estão girando. Ao mesmo tempo. Estão girando. Então, assim, e chega alguns pratos que chega a quase cair, né? Por exemplo, às vezes, se você tá numa ascensão, às vezes o prato da saúde, às vezes você não tá treinando, às vezes não tá alimentando direito, às vezes não tá dormindo E que direito. é E importantíssimo. que é importantíssimo, mas às vezes a gente, por uma necessidade de um foco, de um desequilíbrio, a gente acaba tendo que fazer essas coisas. O que que você acha sobre isso, sobre essa questão, que eu acho que é um ponto muito importante? Sim. E até mais do que eu, né, que eu sou homem, né, não é criando luta de classes aqui, mas a mulher, ela tem o período também dela, que é a questão do período menstrual, tem esse período Impacta bastante. que é praticamente 1, 2 semanas ali que ela fica nesse período e impacta muito. Como que é isso pra você? E se você como que você lida com isso, né? Com esse desequilíbrio na sua vida? E como é que você poderia dar um conselho aí para quem tá Eu não sou a escutando? melhor conselheira, eu vou ser honesta, eu não sou a melhor conselheira. Não sigam, Sim. não façam isso em casa, crianças. Usem tesoura sem ponta. Esse desequilíbrio, na minha concepção, é muito saudável. Uhum, Porque eu sou aquela pessoa que, quando eu tenho um objetivo, eu vou traçar aquela meta ali, só paro quando eu alcançar aquele objetivo. uhum, Não tem como a gente ser bom em tudo. sim. Em alguma coisa você vai falhar, mas depois você tem que estar preparado para arcar com essas consequências dessa falha. O que que isso vai te gerar? Uhum, Eu falho em muitas coisas, né? Essa questão da saúde, da alimentação. É, não sou exemplo, não aconselho, mas eu sei exatamente onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer, todo o esforço que eu tenho que entregar nisso, uhum. e tem dado certo. Porque se a gente for querer fazer tudo Perfeito. perfeitamente, não vai fazer. Não, Não não faz somos nada. máquina. Eu costumo dizer que eu preciso muito de um robô do Elon Musk para dar conta. Mas, por enquanto, não tenho como comprar. Vai chegar a altura Aham. que eu vou conseguir. Mas é assim, eu dou o meu melhor naquilo que eu consigo. Aquilo que eu não consigo, eu peço ajuda. Eu sou centralizadora, mas eu estou aprendendo a pedir ajuda. E as coisas estão fluindo, estão acontecendo de forma mais leve. A gente tem que a gente tem que se jogar, a gente tem que mergulhar, mas ao mesmo tempo tem que ser prazeroso, tem que ser leve, não tem que Sim. ser uma obrigação. Então, assim, eu hoje, eu me dedico muito
tanto no operacional quanto na área da educação. Estou me dedicando também nessa vertente dos produtos, que é a minha marca que vai ser lançada em breve. Eu também tenho outro negócio no Brasil, que eu também empreendo num outro negócio nada a ver no Brasil, que é um hobby, que é a minha paixão, mas que isso também me demanda tempo. É, Que é o quê? que é a área da. Eu tenho uma empresa de eventos no Brasil, que eu faço Sé- casamentos, Sério? que é uma grande paixão. Eu sou Então, empreendedora nata, assim, casamenteira, que já casou casamenteira. muita gente. Já casei muita gente, falta a minha vez, vai chegar esse dia. Não tô com pressa, não. Pretendentes? Não, 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 né? não. Tô só fazendo dos outros por enquanto. Mas é assim, quando a gente faz com amor, Uhum. quando a gente faz com paixão, quando a gente tem prazer naquilo que a gente faz, torna-se leve, ainda que seja tudo muito sério, tenha muitas responsabilidades. Mas em alguma coisa a gente vai falhar. E é normal, somos humanos, né? Uhum. A gente precisa encontrar o equilíbrio, precisa. Vai conseguir nem sempre. E tá tudo bem, cada um vai administrar da melhor maneira. A gente tem que priorizar aquilo que faz sentido. Se faz sentido priorizar o treino, o sono, um tempo livre, né? Um tempo de qualidade. Eu sou tão ligada no automático, no 220, que quando eu tiro um tempo para relaxar, umas fériasinhas, nos 2 primeiros dias eu tô ali, olha, eu tô sendo improdutiva. Já começa. Eu preciso desacelerar a minha mente para o meu corpo poder tá conversando com a minha mente e entender que, Daniela, esse daqui é o seu momento De de parar, de descanso, descanso, sim, tudo mais, sim. que é importante. É quando o seu cérebro é estimulado. Eu sou muito criativa e percebo que quanto mais cansada eu estou, menos criativa eu sou. É, mas o fato de eu estar cansada, a minha entrega ela não diminui, porque eu Uhum, tenho tudo muito bem organizado, sei exatamente o que precisa ser feito para ter uma boa entrega. Então, assim, uhum. para mim funciona. Então, eu não posso aconselhar, Sim, mas assim, é difícil, né? Às vezes são poucas horas de sono, mas é por um tempo. Eu acredito que seja por um tempo, porque a coisa tá evoluindo, tá fluindo, tá funcionando, não então é tá valendo eternamente. a Você tá pena. plantando agora Exato. para Eu, colher eu lá na tô na frente. fase disso. Eu não vou ter mais 33 anos para poder fazer, então eu tenho que fazer agora. É agora que eu tenho Exato. disposição e tenho gás. Daqui a 5 anos, né, que é a meta, a gente tem que ter planejamento de curto, médio e longo prazo. Daqui a pouco eu tô tranquila, eu tô relaxada. Por quê? Porque eu investi muito tempo, é, enfim, investi tudo que eu podia agora, para Uhum. daqui a pouco tudo tá muito bem organizado, muito bem planejado, para eu descansar e desacelerar. Mas por enquanto tá valendo a pena. Quando a gente faz e tá vendo o fruto do nosso Resultado, né? esforço, é O resultado satisfatório. cura, né? Exato. E assim, quando a gente observa nesse ponto de vista, né, de workaholic, de você trabalhar, de você fazer, se você for ver quem tá no topo, a galera do topo, se você vê um cara que é um grande exemplo, não sei como é que ele é pra você, mas, por exemplo, o Flávio Augusto, né, Uhum. Meu amigo. é um grande mentor, né? Ele, agora que ele veio emagrecer, ele Foi. era acima do peso durante muito tempo da carreira dele. Por quê? Porque a prioridade dele não era Exatamente. Se você for ver também Pablo Marçal, tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. Eu acho que é um grande mentor. E inteligentíssimo. inteligentíssimo. Ele já chegou a mais de 110, 105 quilos. Ele mesmo fala isso. Agora que ele foi emagrecer. Cara, é Iron Não, Man. é Mas agora ele a pode se dar, Ultraman. Ultraman, né? É, E agora ele pode se dar o luxo de se de- dedicar a isso, de demandar um tempo da vida dele para treinar, para ter uma boa alimentação, para fazer um acompanhamento, exames e tudo mais. Porque ele se permitiu, agora ele tem essa condição. Porque também é algo que é caro, é um é- investimento que você faz em você. exatamente, exatamente. Então, assim, não é que a gente tenha que também usar isso como desculpa, porque às vezes a Não, gente usa, né? Dependendo do caso, a gente usa como desculpa, mas que é uma coisa a se pensar, né? De a gente entender, não, a prioridade aqui é isso. exato. A prioridade aqui é isso. Mas, olhando por um outro lado, né? Eu gostaria de saber o que que é o seu momento de descompressão, né? Que é o momento que você tá ali fazendo e tudo mais. O que que você gosta de fazer? O que que a Dani gosta de fazer para relaxar? Eu- Eu já até esqueci o que eu gosto de fazer para relaxar, para não relaxar. Daniele, quando você não está trabalhando, quando eu estou dormindo. E quando eu durmo, brincadeira, tô virando um robô, né? Bom, é assim, eu ultimamente eu tenho mesmo pouquíssimo tempo, né? De descanso, de relaxamento. Eu tenho uma folga por semana, eu folgo só os domingos. É, mas eu gosto muito
de praia, a praia ela me acalma, É? me renova. Pô, vou muito? Não, mas eu gosto. Você gosta. Você toma banho na água gelada Gelada de aqui? Portugal, jamais, jamais. Não sou obrigada. É, eu gosto muito também, como eu tenho uma vida muito agitada e eu tenho contato com muita gente, eu lido com muita gente, no meu tempo livre também eu gosto muito de me recolher. É. De ter aquele momento de silêncio, de sossego, de estar sozinha no meu quarto. E posso até estar projetando alguma coisa, fazendo Aham. algo relacionado ao meu trabalho. Mas aquilo para mim também é relaxante. Então eu estou no meu quarto, tô no meu computador, estou tranquila, boto um filme, vou ali fazendo uma coisinha e dou uma olhada num meme no Instagram, dou uma risada, eu encaminho 50 rios para os amigos. Para mim também é um momento de descontração e de estar relaxada estar no meu momento, assim, sozinha, silêncio, também, ao mesmo tempo que eu sou muito barulhenta, eu também sou muito silenciosa, é um misto, assim, É um é o misto, né? equilíbrio da Daniele. E isso também me renova, também me traz de volta para o eixo, desacelero, Aham. para no dia, para reabastecer ali, para no dia seguinte voltar no caos, naquele caos gostoso que eu amo. E como é que você é assim, explorando um pouquinho mais sobre esse assunto? Porque eu vou te falar como é que eu sou. Hum. Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de estar em festa com os amigos, em eventos. Só que quando eu chego em casa, eu, tipo, meio que tô sugado. Então, É, aí eu tenho que ficar até um momento um pouco sozinho, um pouco resguarda, quieto. sim. E aí eu descobri o que que é isso. Porque tem a pessoa que ela é extrovertida, Aham. tem a pessoa que é introvertida e tem a pessoa que é ambivertida. Você já ouviu falar Sou disso? eu, então eu sou outra pessoa, tô sabendo Então, agora. é gente aqui. Então, eu descobri isso. É Eu aquela não sa- bateria social que tem limite? Adoro Exatamente. estar aqui, porém chegou o meu Chega um momento. Tchau, galera, tô momento, indo. eu preciso daquele momento. Você também, você Sou sente assim também? completamente assim. Porque eu me dou muito. Em tudo que eu faço, eu me entrego muito. Então, se eu estou conversando com uma cliente, ela está me contando sobre algum problema, eu vou ajudar, eu vou aconselhar, eu vou ter aquela escutativa. E a gente lida com o público. São muitas histórias, são muitas questões, são muitos desabafos. E cada um leva um pouquinho de você. Exatamente, sim. Né? E eu tenho o maior prazer nisso. Inclusive, eu procuro até. A minha mãe é psicanalista, terapeuta, aprendo muito com a minha mãe. E muito do que eu aprendo com ela, eu trago para minha vivência profissional Sim, também, porque eu consigo ajudar de melhor forma. Quando eu vejo que é algo que já foge da minha alçada, eu encaminho para ela, se a pessoa se sentir à vontade, enfim, vai procurar. Mas eu me entrego muito. Então, nisso que você se entrega muito, você vai um pouquinho de você também. Então, quando acabou a bateria ali, eu preciso me reconectar comigo mesmo, estar no meu canto, no meu silêncio, na minha paz, no meu sossego, para recarregar e no dia seguinte estar 100% para entregar tudo de novo. Mas sim, como que é? O quê? ambivertida. Ambivertida. Sou essa pessoa, vou pesquisar mais sobre. E aí isso também é muito interessante. E voltando para a questão aqui que a gente estava falando da parte das formações, o Uhum. seu foco é só mais essa iniciante ou você tem alguma coisa mais avançada, alguma coisa assim? Não, tem alguns outros produtos. O foco é o iniciante, porque o intuito é trazer essas mulheres para uma nova vida, para um novo começo, para uma nova realização, para uma nova descoberta. Ok. Essas alunas, elas são direcionadas, elas saem de lá aptas para poder fazer enfim, esse novo investimento na vida delas. Mas também tenho especializações para profissionais que já são da área e querem aperfeiçoar a técnica, ou então que já passaram por uma outra formação, não se sentem inseguras o suficiente. Vem para mim e eu lapido aquilo que elas já aprenderam, faço com que elas saiam dali realmente preparadas, seguras, 100% aptas para atender e entregar uma técnica de excelência. Também tem um avançado, que é para profissionais que também já são da área, já atuam, já estão ótimas, já são maravilhosas, mas querem entregar algo a mais, que é a formação do LED UV, que é uma Ah, é? tecnologia que chegou agora no mercado. Chegou agora não. Essa tecnologia ela já está no mercado, mas agora ela está sendo melhor explorada. E Uhum. ainda temos poucas profissionais em Portugal, na Europa, no Brasil, enfim, que fazem essa técnica. Então eu fui para a Bélgica aprender, investir Sério? nessa formação, Hum. fui aprender com uma profissional incrível, sentei para aprender para chegar aqui em Portugal, levantar para ensinar. Então estou aí estimulando essa evolução. Né? Uhum. Na vida dessas profissionais, algumas pessoas às vezes se conformam e tá sempre fazendo o mesmo e tá bom assim, e estou entregando e meus clientes gostam, mas a gente pode entregar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais e a partir disso ganhar um pouquinho mais, né? Sim, com certeza. Que assim, a gente trabalha, a gente precisa ter um retorno financeiro e relevante, né, expressivo,
e é uma área que traz esse retorno expressivo, caso você, né, se dedique e entregue um bom trabalho, e entregue tempo, né, para Uhum. trabalhar. Então, tem essa especialização para profissionais que querem entregar algo a mais, um grande diferencial e que traz um retorno financeiro bem expressivo, bem diferente, porque é uma técnica com nível premium, é uma técnica elevada, diferenciada, que entrega uma durabilidade maior nas pestanas das clientes. Então, é uma técnica que ela pode cobrar um valor um pouquinho mais e que no final do mês traz uma diferença grande aí de faturamento. E me desculpa até a ignorância aqui, né? Porque eu trabalho com clientes também da área da beleza, mas por acaso essa questão do LED UV eu ouvi falar pouco. Eu descobri que eu vi seus vídeos você falando, né? E como é que funciona essa questão da LED UV, né? Eu olhando no Instagram esses dias, né? Aí é ignorância minha. E se eu estiver errado, você Uhum. me corrige. Eu vi um cara falando que essas luzes de LED UV, ela faz mal pros olhos. Eu vi falar isso daí. Aí essa oportunidade de me falar se o que eu vi lá é bullshit que os caras estão falando. É assim, né? Tudo que começa, como é que fala? Se destacar, Tudo, como é que se começa a se destacar, leva pedrada. Até exatamente. então ninguém falava sobre, ninguém conhecia sobre. E Uhum, muitas das pessoas que estão vindo falar contra o LED UV, elas continuam sem saber sobre, né? Porque quem tem um conhecimento aprofundado sobre aquilo entende perfeitamente que é algo que não agride nada, não interfere na saúde ocular da cliente, é mesmo um plus. Muitas clientes elas têm alergia à cola tradicional, que é uma cola extremamente tóxica, que libera gases tóxicos, que depois causam sensibilidade, causam irritações, causam alergias graves e severas em clientes. Enquanto o LED UV é uma cola diferenciada, que o fator da polimerização dela é a luz, né? O fator indicador da uhum, polimerização é a luz. Então, essa cliente ela não tem tanto contato com esses gases tóxicos, não tem a probabilidade de sensibilidade a 95% menos. Então, a luz ela não interfere na saúde ocular. A nossa própria pálpebra, ela é um instrumento protetor, ou seja, a luz UV ela não ultrapassa a pálpebra, ela é direcional. O cliente ele tem um contato muito limitado à luz, porque a luz ela é acionada apenas no momento da colagem. O uhum. cliente ela não fica ali exposta todo o tempo do procedimento. A luz ela é acionada só quando a gente precisa secar a cola. A gente acopla um fio, acende a luz, secou o fio, apaga. E essa luz ela é acionada durante as vezes que são necessárias durante o processo. Então, saiu essa polêmica que o LED UV é prejudicial, que a luz acarreta diversos problemas e queimaduras, mas é para isso que existe formação. A formação é para que você tenha informação aprofundada sobre o que é feito, Uhum. né? Existem diversos estudos, essa tecnologia ela saiu, mas antes de sair ela foi estudada durante muito tempo. Ahn, e só veio para agregar. E eu tô amando, as minhas clientes estão amando. Ela entrega uma durabilidade de quase 6 semanas. A cliente ela não precisa ficar voltando no seu estúdio de 15 em 15 dias para refazer uma manutenção. Tempo é dinheiro. Tempo Uhum. é o nosso ativo mais precioso. A nossa cliente ela não tem nem tipo voltar 2 vezes no mês para estar ali 2 horas parada enquanto ela pode estar fazendo mil outras coisas. Todo mundo tem uma vida super corrida. Então, quanto menos a gente conseguir reduzir, quanto mais a gente conseguir reduzir o tempo dessa cliente no nosso espaço, para ela é ótimo, ela gasta menos. Ali é uma junção de contribuições. Ela gasta menos, ela perde menos tempo e, e o efeito é lindo, o acabamento é premium, uma cola diferenciada, transparente, algo que fica sutil, sofisticado. Fica lindo. Eu só. Eu É vou defender. suspeita, Eu vou você é defender, eu vou suspeita. defender. Eu amo. Boa. E dentro de. Eu vi que era ignorância minha mesmo, né? Já imaginava, já suspeitava que era uma É uma ignorância questão. minha. É porque hoje na internet tem muita mentira, né? Mas você nem é da área. É. O pior é quando são pessoas da área que vêm batendo contra, mas, tipo assim, não perdeu o tempo de sentar e estudar, e se Uhum, aprofundar, e entender como funciona o conceito, se aprofundar um pouco, é só parar e ler, gente. É só uhum. parar e ler, você não tem obrigação nenhuma de saber que sua área é outra. Mas profissionais da área mesmo batendo em cima e fazendo todo um, um show em cima de um assunto que nem deveria ser assunto. É uma técnica maravilhosa, é incrível. Tô tendo várias pessoas de fora do país, inclusive, ontem mesmo eu falei com uma menina da Irlanda e uma da Espanha,
que estão super interessadas em vir para cá para aprender e levar esse método para o país delas, para as clientes delas. É Então, mesmo? assim, é algo que está abrangendo. As alunas do Brasil já estão todas esperando. Mês que vem eu vou para o Brasil, né, no início do ano da formação lá. Você é da onde do Brasil? Eu sou do Rio, Do Rio? carioca. Carioquinha. Por isso que você não toma banho no mar daqui, né? Porque lá é quente, Lá é é melhorzinho, melhorzinho, tá? né? Mas também É, um pouquinho. tem dia que tá frio. Mas se É, tiver frio também não entro, não. eu ainda Nem lá, nem cá. só pisa o pé na É só o areia. close na É só o areia, só close o na close. areia. E, e assim, enfim, eu fiquei bem chateada. Eu falei, ai, vou me pronunciar. Depois eu falei, ai, quer saber? Não vou me pronunciar, não. Não vou falar Não nada, tem que falar, não. deixa pra lá. Depois passa. Você O vai dar povo até mais é o ibope ali. hype, exato, é o hype. As pessoas querem um hype, querem. Todo mundo pode falar sobre tudo, né? E a internet, ela dá essa liberdade. E aí você tem que ponderar, você tem que saber filtrar aquilo que você ouve e aquilo que você vai absorver. E se você não entender, é buscar informação, né? Nós temos informação na palma das nossas mãos hoje. Não existe nenhuma dificuldade para buscar informação e é algo muito prático. É só ler, Uhum. entender, estudar e tirar suas próprias conclusões. E você falou que nasceu no Rio, né? E como é Uhum. que foi essa sua infância ali no Rio? Você sempre morou lá? Nasceu? Eu nasci em Niterói, Aham. vivi até os meus 18 anos em Niterói. Depois nós passamos uma temporada em Paraty, com a minha família. Nós fomos morar em Paraty, uma cidade que tem o meu coração. Para mim, Paraty é o melhor lugar do mundo. Assim, é o Sério? meu lugar no mundo. Aham. Faço questão de toda vez que eu vou ao Brasil, eu tenho que dar um pulinho em Paraty, Uhum. porque é uma cidade que eu vivi muitas coisas boas lá. Eu tenho recordações incríveis. Morei em Paraty, depois voltei a morar em Niterói de novo, precisava terminar minha faculdade e tudo mais. A minha infância foi bem gostosa. Eu sou hoje a Daniele que eu sou, eu devo muito à minha mãe, Dona Eliane Neiva, uma mulher inspiradora. Inclusive hoje é Dia das Mães aqui em Portugal, né? Nada melhor do que hoje para falar sobre ela. Uma mulher inspiradora que me deu muita base, muita orientação, muitos valores, muitos princípios, que sempre abriu mão, já precisou abrir mão dela para me proporcionar o melhor possível, me criou sozinha desde os 9 anos de idade. Então, se hoje eu sou um pouquinho da mulher que eu sou, foi devido a essa criação incrível que eu tive, com muita base, com muita estrutura, com muito amor, com uma educação muito boa. Minha mãe, ela sempre fez tudo para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. E ela já sabia, porque eu sempre fui muito independentezinha, sabe? Eu Muito. tava falando ali com ela ali, ela falou que você já nasceu com o olho aberto. Aham. Sempre na frente do tempo, assim. Sempre ansiosa, né? Aham. Então, eu Sim. sempre fui muito independentezinha e muito da inspiração. Minha mãe sempre foi uma mulher independente. Ela, quando as coisas correram um pouquinho mal, né? Daquilo que ela tinha planejado para a vida dela, e ela se viu sozinha com uma filha. Como é que vai ser? Como é que eu vou educar? Como eu vou criar? Como eu vou sustentar? E ela foi imbatível, assim. Ela foi de uma força, de uma garra que eu admiro muito. E eu tenho buscado me tornar pelo menos um terço da grande mulher, da grande inspiração que a minha mãe é, porque ela me trouxe ali muito norte, assim, dos momentos que eu. Surgiram a possibilidade de eu sair um pouco do foco, ela me trazia de volta. Não, é aqui que você tem que ir, sempre me direcionando, sendo um norte mesmo, e sempre prezando princípios, valores, Deus, família. Nunca passe por cima de ninguém, nunca se atropele, se respeite, principalmente. Então, assim, hoje devo tudo a ela. E hoje tê-la aqui comigo, né, devido a algumas circunstâncias da vida, ter minha mãe aqui comigo em Portugal, me impulsiona ainda mais, porque minha mãe perto eu sou uma leoa, minha mãe longe eu sou um gatinho. E tê-la aqui por perto é muito inspiradora. Não é porque é minha mãe, não, mas se eu sou muito abençoada e muito sortuda. Porque eu tive ali uma base, uma estrutura muito sólida para ser a mulher que eu sou hoje. E que me fala três coisas, princípios, né? Porque eu acredito que ela te ensinou um milhão de coisas, né? Mas se você pudesse eleger três coisas, assim, apenas três, né? Porque o ser humano tem facilidade em gravar três Uhum. coisas, né? Três coisas que ela te ensinou de princípios e fundamentos, que você fala assim, não, Albert, isso daqui é o norte, é a minha base daquilo que ela me ensinou que eu quero ensinar para minha filha no Sim. futuro. Minha mãe me ensinou que
o maior ensinamento, ele vem do exemplo, ele não vem de palavras. Não vem do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, eu aprendi muito vendo. O exemplo Então, arrasta, muito né? do que eu trago hoje foi porque eu vi a minha mãe sendo. Então, princípio de tudo, Deus, né? Essa base, essa estrutura, essa força, essa fé inabalável que sustenta. Caráter. O caráter é a palavra, né? Se você fala que sim, é sim. Se você fala que não, é não. E isso eu sou muito picuinha até para as pequenas coisas. Uhum. Se é isso, e bora, né? Ter palavra, respeitar o próximo, né? Muito respeito. É, valores, enfim. Então, a primeira coisa, Deus. Deus, Segundo, caráter. caráter. E uma terceira coisa, o que que seria? Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo. Amar as Uhum. pessoas e respeitar as pessoas da maneira que elas são. Não fazer acepção ou diferenciação, tratar o fulaninho pelo que ele tem, não pelo que ele se aproveitar das pessoas, estar aberta mesmo a conhecer a pessoa em si, o coração dela, e não aquilo que ela pode me proporcionar. É não ser interesseiro, é ser interessado, é ser interessante. É ajudar o próximo, tem muito esse valor também. Se eu posso, eu devo. Então, se você tem uma grande questão que para mim é muito fácil de solucionar, é minha obrigação te ajudar a te estender a mão e não esperar nada em troca também, né? Porque a gente se decepciona, a gente tem que fazer de coração aberto e não esperar nenhum retorno. E eu sempre vi essas ações em relação à minha mãe. Então, eu aprendi muito vendo, tendo como exemplo. Nossa, esse é um princípio que eu sigo pra minha vida, né? Que eu aprendi com um cara chamado Strider, né? Meu pai já tinha me ensinado há muito tempo, né? Só que tem hora que, às vezes, dentro de casa, você não ouve. Santo de casa não faz milagre. Exatamente. E eu Acontece. vi esse cara falando isso, com um cara chamado Marcus Strider, eu gostei muito dessa fala dele. Na verdade, foi dentro de um curso dele que eu aprendi isso. E você já ouviu falar dos gatilhos mentais, não já? Sim, Existem os gatilhos mentais e existe o gatilho mental da reciprocidade. E aí ele fala o seguinte, que o gatilho mental da reciprocidade, ele não tem que ser tratado como um gatilho mental. Ele tem que ser tratado como um lifestyle. E como é que funciona isso? É você agregar valor aonde você estiver sem esperar nada em troca, que é o que você está exatamente. falando, que é uma sabedoria milenar que sua mãe trouxe, é um princípio. Se eu Então, posso, eu assim, devo. e É quando, isso. e quando você usa isso como um lifestyle, nossa, acontece tanta coisa de bom na sua vida que você nem Porque percebe. retorna, né? A vida traz de Retorna, volta, é a lei do retorno. retorna. Já viu aquele livro? Já leu O Segredo? O segredo, O sim, segredo é é a base disso daí, né? disso, né? E eu creio que eu sou uma pessoa muito abençoada e eu creio que muitas das bênçãos que eu recebo, tanto de gente que aparece para abençoar a minha vida e que muitas das vezes as pessoas nem sabem o quanto elas estão abençoando a minha vida, é muito do retorno disso. Você faz por um, vem outro e faz o triplo por você. E de coração, eu não faço nada por ninguém, esperando nada em troca. Eu faço porque é da minha Na natureza sua fazer. essência, Eu me né? sinto na obrigação, eu não consigo ver você precisando de algo que eu posso solucionar, que para mim não vai fazer nenhuma diferença, não vou ter nenhum. Benefício ali, Não vai, e nem benefício nem malefício, eu não vou né? perder nada em te ajudar e também não vou Sim, ganhar nada. Mas eu exatamente. posso solucionar. Então, eu estou sempre ali à disposição. Aquela palavra que dizem muito agora, não é sororidade, é empatia. Empatia, É sim. empatia, você entender a dor do outro e você se colocar à disposição. Aprendi muitos com a minha mãe, muitos com o meu pai, o servir ao próximo. Quando a gente serve ao próximo, a gente é sempre servido. E eu sou muito abençoada na minha vida. E às vezes a gente faz coisas pelas pessoas que a gente nem percebe que está fazendo e faz. E eu tenho visto muito esse feedback em relação a muitas alunas e muitas clientes, o quanto eu tenho conseguido impactar, e às vezes com pequenas coisas, coisas que para mim são. Para mim nem foi um ato de serviço, mas eu demonstro muito amor assim, no ato de serviço. Uhum. E eu creio que tudo que a gente faz da melhor maneira, com excelência. Eu tenho uma premissa também, que muito da família, assim, que tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Se Deus Uhum. fosse jantar na minha casa, eu colocaria a melhor louça, a melhor taça, a melhor mesa posta, eu faria a melhor comida. E por que que pro próximo ou pra gente mesmo a gente vacila tanto, a gente entrega sempre o mínimo possível? Uhum. Não, tudo que eu faço eu quero entregar. Se eu for limpar o chão, eu quero limpar o melhor chão. Fazer a Eu quero melhor. fazer o melhor sempre, independente do que seja. Isso é um grande diferencial, a gente encontra poucas pessoas assim disponíveis para o outro e a vida retorna sempre.
E você acabou de citar aí que você também aprendeu algumas coisas com seu pai. Como é que foi essa relação aí? Foi boa? Foi ruim? Como é que foi isso daí? Papis, ele era meu padrasto, né? Ele conheceu minha mãe, eu tinha 18 anos, já era uma mulher formada. Uhum. E quando ele chegou, ele ficou um pouco assustado, porque, nossa, ela já tem uma filha adulta, independente, né? E eu não vou conseguir falar muito. Já E foi pegou no. na ferida, Pegou na pegou na ferida. ferida. E ele veio Eu lembro do dia que ele chegou lá em casa, ele falou assim: Olha, eu não quero ocupar o lugar do seu pai. Eu falei assim, ai, toma. Aí ele, tá bom. Aí ele me abraçou. Ali ele virou meu pai, eu virei filha dele. E eu fui muito abençoada, porque ele foi uma outra pessoa que me ensinou muito nas ações, principalmente esse ato de servir. Papis era a pessoa que não dizia não pra ninguém, não, Albert. Se ele te conhecesse hoje, você falasse assim, caramba, precisa ele resolver não sei o que, ele te colocava no carro, te levava, ele nunca te viu na vida. Uhum. Falava, Papis, esse daqui é meu amigo, ele tá precisando disso, bora. Só de você falar que Só eu tô vai. arrepiando aqui, já dá pra ver Só a vai. verdade na Ele sua. era o próprio amor de Deus encarnado assim na terra. Aham. Então, ele veio, ele curou uma ferida que era essa ausência paterna. Uhum. E ano passado, inclusive ontem fez um ano, né? Não sei se eu te contei. Ontem Não. fez um ano que ele faleceu, mas ele veio para trazer cura e transformação na minha vida. Eu, devido, né, aos traumas que a gente vai carregando ao longo da vida, eu passei um momento de ser uma pessoa amarga. Eu não era o ser humano que eu sou hoje. Muito eu aprendi com ele também. Uhum. Ele trouxe muitos ensinamentos de amor ao próximo. Então, hoje, se eu consigo olhar para uma pessoa e ver nos olhos dela, sem ela abrir a boca, que ela está precisando de um abraço, eu tive esse ensinamento, assim. Então, esse homem, ele teve um... Eu precisava dele. Deus sabia que ele tinha que passar pela minha vida. Ele veio, cumpriu a missão dele e foi. Eu sou extremamente grata pelo privilégio de ter sido amada e transformada pela passagem que ele teve na minha vida e na da minha mãe. Assim, ele veio para me transformar numa nova pessoa, assim. E aí, para não ser injusto, né? Eu perguntei quais que são os três ensinamentos que sua mãe trouxe pra você e ele. O que que você elegeria os três Nossa, principais? amor. O Amor, primeiro. assim, amor acima de tudo e de qualquer coisa. Amor, assim, ele era um amor em pessoa, assim, era aquele melhor abraço, o melhor companhia, o melhor amigo, o melhor incentivador. Ele conseguia acessar uma Daniele que ninguém acessa. Ele conseguia ir no meu íntimo, assim, de eu não abrir a boca e ele saber exatamente o que eu estava pensando. Amor, servir, ato de serviço. É, e acreditar e validar mais as pessoas. Uhum. Papis, ele tinha um coração que não cabia nele, então nunca fez acepção de ninguém, assim. Todo mundo era bem-vindo. Portanto, assim, todos os meus amigos eram apaixonados. Qualquer pessoa que se cruzasse com ele, ele cativava, assim, ele Queria que ele tirava. fosse o sogro. Ele melhorava. Ele é aquele Nossa, sogro que vai chegar lá que é sogrão. o melhor. Mas não era não aprovava todo mundo, não aprovava não. Eu tinha que passar pelo crivo, Tinha era que passar. difícil. E eu ouvia. Era. Já terminei namoro, porque meu pai falou assim, olha, não é pra você. Não aprovo. Ok. Obediência, né? Uhum. Honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. E eu tenho isso muito forte no meu coração, que eu honrei aquele homem até o último dia da vida dele, e assim farei com a minha mãe. Muitas amigas da minha mãe falam, nossa, a Daniela é uma baita filha. Gente, sou mesmo, porque eu tenho um prazer imenso em, em dar orgulho para ela, porque eu sei como foi difícil para ela, né? Uhum. Então, retribuir é o mínimo que eu posso fazer enquanto filha. E estou tentando, estou no caminho. Ainda quero dar muito mais orgulho para ela. É só o É começo. só o começo. Você tá me... Várias vezes aqui na nossa conversa eu percebi que você cita muito a Bíblia. Uhum. E da onde que vem isso, essa parte não só de religião, mas também de espiritualidade? Como é que é isso? Como é que é a Dani nessa parte mais espiritual? Eu sou nascida e criada, né, no Evangelho. Então, desde que eu É. nasci, desde a barriga da minha mãe, desde que eu nasci, eu fui consagrada a Deus. Então, durante a minha vida, eu tive alguns percursos de me afastar, assim, da igreja e não de Deus, Ok. né? Eu não sou religiosa. Eu não sou aquela pessoa que a minha religião é única e absoluta e só a minha tá certa. Uhum.
Eu acredito muito, eu confio muito, tenho muita intimidade com Deus, busco muito, vivo muitos testemunhos. O Senhor, desde que eu vim para cá, eu tenho vivido assim, testemunhos lindos. Se eu parar para contar toda a minha trajetória aqui, as pessoas não têm como você dizer que não foi Deus na minha vida. Conta um testemunho aí pra gente, então. Gente, tanta coisa, tanto que eu já fui abençoada. Só um aí pra gente Deus saber. já colocou muita gente maravilhosa na minha vida para me abençoar, para me impulsionar, para me fazer crescer. Eu, quando vim para cá, eu vim através de uma amiga, que ela foi vinda de Deus mesmo. Eu conheci a Jéssica no grupo do nosso médico e lá está, o coração do servir, né? Quando a gente faz, as coisas voltam. Olha como é que aconteceu, essa história é muito legal. Eu a conheci no grupo do nosso médico, do nosso cirurgião, e eu fiz um comentário lá no grupo e muitas mulheres vieram falar comigo e ela foi uma delas. E aí, ela falou que ia pro Brasil, ela é daqui de Portugal, ela ia pro Brasil operar. Eu nunca tinha visto ela na vida. Ela ia pro Brasil fazer a cirurgia dela, e eu falei, mas você vai vir sozinha? Aí ela, vou sozinha. Eu falei, não tem como você vir pra cá ficar sozinha. Eu, quando eu operei, minha mãe ficou dormindo na minha cama 10 dias. É uma cirurgia estética, mas que, né, demanda ali um cuidado, um trabalho. Falei, olha, se você quiser vir ficar na minha casa, pode vir. Nunca vi a mulher na vida. Eu falei, olha, meus pais são super tranquilos, somos pessoas bem tranquilas. Meus pais vão te receber com todo amor e carinho. O que você precisar, a gente está à disposição para cuidar de você. Você pode vir e ficar na minha casa. Ela, tá bom, eu vou ver isso melhor e tudo mais. Ela foi pro Rio, ela não ficou na minha casa, ela ficou na casa de uma outra pessoa, que inclusive hoje também são minhas amigas. É, mas a gente se conheceu, a gente foi sair, a gente foi no Cristo, fui levar para passear e não sei o quê. No ano seguinte, ela voltou pro Brasil para passar o Réveillon e o aniversário dela lá, e ela ficou na minha casa. E através desse meu ato de servir, as portas se abriram para eu vir para Portugal. Oi. E no momento nenhum eu falei para ela ir para minha casa no interesse disso acontecer. As coisas naturalmente fluíram. E aí, quando ela voltou um ano depois, e aí eu disse que eu já tinha vindo para cá passar férias, que eu gostei muito, e que eu tinha. Se um dia as coisas fluíssem, eu tinha vontade de vir. E aí ela movimentou as coisas e eu vim. Não, pra você ver. Né? E aí eu falei que gostaria de trabalhar na área Você da veio sozinha estética. Eu quando vim você veio? sozinha, 3 malas e um sonho. Quantos euros na conta? 2.500 euros, pouca coisa. Bem bom. Eu vim com 300. 300 mil. Eu vim rica então, nem sabia. Você veio Eu vim rica? riquíssima. Eu era bancária no Brasil, fui demitida no meio da Sério? pandemia. Ah, E aí eu já tinha vindo para Portugal. Nossa, olha como as nossas orações têm poder, nossas palavras têm poder. Eu vim para Portugal e fui para Paris. Eu amei Portugal. E eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, se um dia eu for demitida do banco, eu quero vir morar aqui. a palavra Isso foi, tem poder, isso foi em hein? 2019. Ah, E aí, de 2020 para 2021, no Réveillon, eu passei na igreja. E na igreja deram um papel para você escrever. Era o ano do recomeço. Para você escrever os seus sonhos para 2021. E aí eu escrevi naquele papel tudo que eu queria. Eu escrevi as formações que eu queria fazer. Eu falei que eu queria vir para Portugal e ter uma sala de estética em Portugal. Meu sonho ainda era limitado. Deus já fez muito mais do que aquilo que eu pedi. Eu queria ter uma sala de estética em Portugal, eu queria fazer X formações. Na altura, eu namorava uma pessoa e eu tinha feito um pedido especial para essa pessoa. E coloquei algumas outras coisinhas. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei esse papel atrás de um quadro que eu tinha no meu quarto. E eu esqueci completamente desse cartão, Albert. sério? E aí as coisas aconteceram, fluiu, eu recebi a oportunidade de vir pra cá. E aí a Jéssica me ligou num domingo, numa segunda, e falou assim: amiga, pode vir então, você pode vir sábado? Eu falei: sábado não, mas segunda eu posso. Aí meu pai chegou em casa, eu falei: olá, tudo bem? Estou indo para Portugal. Ele: sério, filha, que legal, quando? Aí eu, segunda-feira. Daniele, como assim? Falei: bora, vambora, as coisas têm que ser assim. Não dá pra pensar muito não, eu não penso muito, eu faço. Você tinha quantos anos quando você veio? Ai, eu vim pra cá, eu tinha 29 anos. 29? Tava prestes a fazer. Vim em fevereiro e fiz 30 em junho. E aí, meus pais então decidiram se mudar daquela casa. Nós morávamos. Eu falei: então eu vou desmontar aqui meu quarto, vou organizar as coisas. Quando eu tirei esse quadro, esse papel caiu. Quando eu li esse papel, eu debulhava. Porque eu não lembrava desse papel. Eu já tinha feito todas as formações na área da estética que eu queria fazer para vir para cá. E aí, aquela parte que eu tinha pedido para outra pessoa, né, que eu namorava na altura,
Eu falei assim, isso daqui eu não quero saber também. E aí, e aí eu tava indo eu morava em Niterói, eu atravessava a ponte, como se fosse aqui no Montijo para Lisboa, Ah, e eu tava voltando da última formação que eu fui fazer, que era uma formação de drenagem linfática. hum. E aí tô eu na ponte assim, olhando, né, a paisagem, que lindo meu Rio de Janeiro, vou ficar sem. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, pergunta pra ele sobre o pedido que você fez pra ele. Eu falei, eu não vou perguntar nada. Daniele, pergunta pra ele. Eu falei, eu não vou perguntar. Pergunta pra ele porque não é sobre você, é sobre aquilo que eu ainda faço. Eu falei, tá bom, né, vou perguntar. Aí fui mandar uma mensagem pra pessoa. Olha, aquele tal coisa, você ainda, né? Não, por quê? Parei. Aí eu, olha, né? Até sobre o que eu pedi para o outro, o Senhor fez. Então, ele realizou cada detalhe. Quando eu cheguei aqui, eu vim para trabalhar numa estética. Eu achava que aquilo já era realização daquele pedido que eu tinha colocado, uma sala de estética. Quando não era, logo depois eu abri um espaço na minha casa, num quartinho sobrando. E aí eu já achava que aquilo era realização, ainda não era. 6 meses depois, eu fui para onde é meu estúdio hoje. Tô lá há 3 anos. Essa semana faz. Aonde que é aqui em Portugal? É na Moita. Na Moita? Na Moita, na Ah. margem sul, atrás da Moita. E aí, tô lá, na quarta-feira agora a gente faz 3 anos de estúdio, é, que vem fluindo maravilhosamente. Aquilo que era para ser Ó, pra quem não sabe onde que é a Moita, que é só lugar de rico aqui em Portugal, tá? chiquíssimo, Chique, aham, chiquérrimo. chique, é. E as coisas foram fluindo e foi tomando a proporção que foi tomando, e eu creio que Deus tem coisas muito maiores ainda para fazer. O meu testemunho aqui em Portugal é lindo, ele foi colocando pessoas no meu caminho para me ajudar, para me abençoar, para sonhar comigo. Algumas pessoas elas vêm, elas vão, mas elas não deixam de ter a importância delas nesse processo. E eu valorizo e sou grata a cada uma que passou por esse processo, ainda que não estejam mais juntos, mas que fizeram parte e foram coluna, foram pessoas essenciais e usadas por Deus para me ajudar nessa caminhada. E, e é isso, e agora é continuar, né? A gente não pode olhar para trás, é bora e bora. Nossa, que testemunho maravilhoso, hein? E tem muito mais coisa. Se a gente for falar, a gente fica aqui, ó, o resto do domingo, vocês estão com tempo? O resto do domingo. Mas, assim, é muito bom ver pessoas assim como você vencendo, sabe? Porque tem tanta gente que às vezes faz tantas coisas erradas e tá acontecendo ali. Muita gente fala, pô, eu tô fazendo tudo certo e não tô crescendo, né? É, E às vezes tem pessoas que tá aí, tá fazendo tudo certo, mas não tá vendo resultado. O que que você teria pra dizer pra uma pessoa que você vê que ela tá indo pro caminho, ou tá indo pro caminho de Deus, tá seguindo os princípios que os pais deixaram, só que ela não tá vendo resultado ainda. O que que você falaria pra essa pessoa? não desiste, porque uma hora vai dar. Uma hora vai dar. A gente precisa ser resiliente, constante, determinado, focado, escrever. Eu gosto muito de escrever, eu tenho vários caderninhos. E às vezes eu fico, onde eu anotei cada coisa? Porque nosso cérebro ele é muito bom de ter ideias, mas ele é muito ruim de guardar ideias. Ele é sabotador, né? Ele condiciona a gente sempre para o lado negativo, sempre para o copo mais vazio. Então eu gosto muito de escrever os meus objetivos. Sempre que eu percebo que eu estou saindo um pouco da rota, eu volto ali, leio, recalculo a rota e sigo. Então eu penso que eu sempre falo para as minhas alunas, desistir é para gente fraca, né? A maior decisão, a mais difícil eu já tomei, que foi sair do meu país, que foi sair da minha zona de conforto, que foi sair do meu antro familiar, deixar pai e mãe, deixar família, deixar os meus amigos, deixar ali toda uma vida estruturada, que eu tinha tudo já muito estruturado, muito bem encaminhado, para recomeçar do outro lado do mundo sozinha. Uhum. Então, se eu já ultrapassei isso, não tem mais nada que me abala, não. Então, não Sim. tem opção de olhar para trás, não. Não tem plano B, vai e vai. Uhum. Segue firme, segue adiante, uma hora vai dar certo. Se você parar e voltar, vai demorar mais tempo ainda. Você vai ter que voltar lá do início e recomeçar. Agora, vai com medo, vai apavorado, vai inseguro, vai. Então sua filosofia é pra trás nem pra pegar impulso. Nem para pegar impulso. Essa é a Quem olhou filosofia. para trás virou estátua de sal, né? Não tem essa opção, não tem plano B. E hoje a Dani, quem que hoje são suas referências, né? Quem que hoje é referência pra você que você acha, nossa, eu gosto muito desse posicionamento dessa pessoa, ou pode ser até pessoas mesmo que já se Uhum. partiram e você acha legal. Quem que são suas referências? Porque assim, por que eu tô te fazendo essa pergunta também? Porque não, aí já é minha crença, tá? Não tem como a gente sair de um ponto A
para um ponto B, ou é muito difícil a gente sair do ponto A para um ponto B sem um referencial. Com certeza. Porque imagina uma pessoa que está na favela. Ela nunca viu que ela pode crescer, que ela pode, sei lá, empreender, que ela pode mudar a vida de outras pessoas. Ela nunca viu isso, porque ela viu só um cara com AK-47 O ambiente não é e o favorável. ambiente dela, e ela não vê, não é? Não tem TV, não tem Nem internet. conhece o mundo lá fora. Então, esse referencial, eu não acredito que seja impossível, Uhum. né? Até porque se a gente que é crente, que acredita em Deus, né? E não crente por ser religioso, mas por acreditar, eu acredito que seja possível, mesmo com tudo isso contra a pessoa. Mas, assim, essa pessoa, se ela vê um referencial, você assim, caramba, o cara saiu aqui da favela e foi pra... É um empresário, emprega X pessoas, 10, 20, 30, já fatura muito e saiu daqui. Isso tem N coisas que podem... N pessoas que já fizeram isso. E quais que são os seus referenciais hoje em dia? Porque eu acredito que sem referencial, às vezes a gente acaba se limitando. Quem que seriam esses referenciais? Esse exemplo que você deu é bem parecido com o meu, assim, na verdade. Eu não vim de família rica, de família próspera. A minha mãe, para me dar a educação que me deu, ela trabalhou muito. Ela abriu mão de muita coisa para ela, para poder me proporcionar. E graças a Deus eu tive uma boa orientação para aproveitar, né? Não foi um privilégio, porque eu vi o esforço dela, então eu não tinha opção a não ser é, é, Fazer acontecer, fazer né? acontecer. Eu não vim né, de uma família com muita condição e tudo mais, até porque, como eu falei, foi mãe solo e me criou sozinha. Uhum. Então, se eu fosse me basear pelo que estava à minha volta, pelo meu entorno, eu não seria a Daniela que eu sou hoje. Mas eu sempre tive uma visão para além daquilo que estava à minha volta. Eu sempre furei a bolha e enxerguei fora. Mas isso sozinha? Sozinha. Isso Só- é algo muito... Interno. É, Olha que porque eu interessante. sempre fui muito ambiciosa. As pessoas levam a ambição muito para o lado muito negativo, né? Uhum. Eu sempre fui muito ambiciosa porque eu sempre quis algo melhor e maior para mim. Eu Uhum. nunca fui conformada com a vida que eu tinha. Uhum. Talvez se eu estivesse no mesmo lugar hoje, eu estaria lá até hoje. Naquela Eu mesma não teria vida. estudado aquela mesma vida. Não teria realizado sonhos. Esses dias realizei um sonho da Daniele que tinha 5 anos de idade. E que o meu trabalho, a minha visão, me trouxe até aqui. É muito difícil quando você está inserido num ambiente, num contexto que não é favorável, você furar a bolha. Com Aí, certeza. aí tem que partir da pessoa querer, né? Sim. Mas muitas pessoas, elas romantizam a dificuldade dela e usam aquilo como ferramenta para ficar no mesmo lugar. E aí é questão de posicionamento de decisão. Você quer estar para sempre aqui nesse mesmo ponto A? Uhum. Você não quer evoluir em nada, você não quer crescer em nada. Então, só porque o que está à sua volta está dessa forma, se todo mundo à sua volta está de branco, tu tem que estar de branco também. Tu não pode colocar ali um amarelinho, tu não pode se destacar, se diferenciar, fazer algo diferente e por você principalmente, né? A gente não pode estar condicionado só à nossa realidade, a gente tem que buscar forma, buscar estratégia, buscar ser diferente, buscar crescimento. E eu sempre fui ambiciosa, eu sempre quis ter algo mais. Eu nunca me conformei em morrer com o mínimo, assim. E eu sou muito sonhadora. Então, se você é sonhador, se você quer algo, você tem que fazer por onde? Porque ninguém conquista nada de bracinho cruzado. Eu nunca cruzei os meus braços. Eu, com 16 anos, falei pra minha mãe, vou trabalhar. Minha mãe, Daniela, não precisa, não, mas eu vou trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, eu quero, né, ter a minha independência. E com 16 anos eu fui trabalhar numa pizzaria de um casal de amigos. E dali eu fui fazer uma formação, e fui trabalhar em outro lugar, e fui desenvolvendo, e as coisas foram acontecendo, e eu fui conhecendo, furando aquela bolha, e fui conhecendo coisas novas, pessoas novas, vendo que existia um mundo lá fora muito maior do que aquilo que eu estava inserida, e fui ganhando gosto para coisas boas, para coisas melhores e coisas maiores. Mas E aí fui crescendo. desculpa até te interromper. É isso mesmo que eu quero saber. Quando você começou a perceber isso e ver esse a mais, foi o quê? Foi um familiar? Foi algum amigo? Você foi na casa de alguma amiga que você começou a perceber que existe um outro mundo, existe um outro lifestyle? Sim, Se você se lembrar, obviamente, lembro, né? claro. Como eu falei, a minha mãe ela sempre investiu muito em educação. Então, eu Aham. sempre estudei em escolas que eram muito acima da nossa possibilidade. Enquanto os pais dos meus amigos pagavam aquilo com conforto, a minha mãe fazia um esforço.
Uhum. Então, por conviver com essas pessoas, então eu descobria que tinham coisas maiores. Depois fui para a faculdade e fui conhecer um outro nível de coisas também. E inspiração, pessoas que me inspiram, assim, Mas naquela época pode ser na, até uma pessoa desconhecida também. Não, não necessariamente precisa naquela ser. época, honestamente, não lembro, não me recordo muito agora. Eu sempre admirei muito a força e a potência da minha mãe de fazer as coisas acontecerem e darem certo e realizar, né? E proporcionar. Mas é fã dessa mãe, hein? Sou, eu Nossa sou. senhora. Mas pessoas de fora, externas, sempre tive ela como um grande exemplo. Então eu não Aham. precisei buscar exemplo fora. Ela era sua, Ela era sua um fortaleza ali. grande exemplo de mulher, assim, admiro muito. Então Não por isso ser minha vinha mãe, muito empiricamente, da sua intuição mesmo, né? sim. Porque assim, muita gente chama de intuição, muita gente chama de voz, muita gente Uhum. chama de espírito, muita gente Acredite chama no que de quiser. Deus, mas eu também sinto isso, né? Às vezes tem coisas que eu já fiz e que faço que vem muito de uma voz de dentro, Uhum. né? E foi assim também para você em alguns momentos? Vinha às vezes uma voz de dentro, né? Que eu acredito que pela sua crença, né? Daquilo que sua mãe trouxe para você, venha mais de Deus, né? Sim, sim. E como que é isso para você? Você sente isso, essa parte de intuição ou não? Muito, muito. Ou é muito racional? Não, eu sou muito intuitiva. E eu falo que não é feeling, é mesmo a voz de Deus, é literalmente isso. Aham, Inclusive, na parte das pestanas, foi muito assim. sério. Eu, desde o Brasil, eu tinha muita vontade das pestanas, mas eu fiquei de mendigaria, não quis investir na formação, achei caro e fui fazer unhas. E aí eu Então fiz a a. antiga dona, a antiga Dani era. Já. Tinha, Dependia pra quê, né? Se fosse pra comprar um vestidinho da Farm, não tinha mendigaria. Mas não tinha prioridades, né? É o que prioridade. fala, é mudança de mentalidade. Exato. Primeiro de tudo, a gente tem que mudar a nossa mentalidade e ela vai mudar a nossa vida. A gente não pode ter uma mentalidade limitadora, assim. Eu queria muito fazer a formação de cílios. E eu falei, não, muito caro. E aí fui fazer uma de unhas, que era mais barato. E aí aquela não foi suficiente, não me senti segura. Fui fazer outra de unhas. E investi em duas formações de unhas e mais todo o material. Quando eu fui perceber, eu tinha gasto já o triplo do que eu teria gasto no início com as pestanas. Beleza, mas aquilo nunca saiu da minha mente. E eu não desisti das unhas, eu não levava o menor jeito, mas eu tentei. Eu levei tempo para desistir. Porque lá está, eu sou exigente, eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito. Quando eu percebo que eu não sou boa, eu não vou adiante. Hum. E aí, antes de vir para Portugal, eu falei, eu vou fazer essa formação de pestanas. E aí fiz e na mesma hora, a minha primeira formadora, inclusive, é uma grande amiga minha, que ela me abençoou com a formação, inclusive. E ela, Dani, tipo, incrível a sua dinâmica aqui com a técnica. Você pegou muito rápido. Dificilmente uma pessoa que nunca teve contato com a técnica pega tão rápido. E aí vim para Portugal, quando eu cheguei aqui eu não tive espaço para poder trabalhar com isso, mas sabe aquela coisa, aquela voz, Uhum. pestanas, pestanas, pestanas. E aí eu falei assim, cara, eu preciso por esse caminho. Fui fazer uma nova formação, porque eu já tinha ficado quase um ano, só peguei na formação, na primeira formação, nunca mais peguei naquilo. Falei, ok, vou buscar mais uma. Fui fazer mais uma, me aperfeiçoei. De novo a formadora. Nunca vi uma pessoa tanto jeito para fazer a coisa como você faz. Tudo bem que eu tinha tido um contato, fiz uma modelo há um ano atrás e nunca mais peguei. E de novo, aquela mesma dinâmica, assim. E aí eu falei assim, cara, é isso. É isso que eu sou boa. E aí eu comecei a fazer. Eu chamava meninas para treinar, oferecia, chamava modelo para treinar e fui aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. E não é que foram as pestanas que mudaram a minha vida? Olha aí pra você ver. Não é que foram os cílios que me levaram para o caminho que eu estou indo, que está me fazendo crescer, alavancar. Então eu falo sempre para as minhas alunas, eu tinha, né, aquele feeling, aquela intuição, mas que no fundo eu sei que não é feeling, não é intuição, é a É a voz de voz de Deus, é o Espírito Deus. Santo me direcionando. E Uhum. eu ouvi, é a gente saber ouvir, estar atento àquilo que, independente daquilo que você acredite, está te dizendo. Então eu parei, eu ouvi, eu recalculei a rota, fui fazer aquilo que eu sempre senti que eu deveria e foi exatamente aí que eu alavanquei, que eu fluí, que eu cresci, que eu tô a partir disso transformando a vida de outras mulheres, impactando a vida de outras mulheres através dos cílios. Com certeza. E dentro disso daí que você tá falando, hoje você acredita, porque você falou do seu caso, você acredita que isso é uma questão de talento ou qualquer uma pessoa que tenha dedicação,
né? Alguma mulher que queira desenvolver na carreira, ela consegue aprender? Ou você acredita que é mais talento? Aprender, aprende. A Uhum. técnica, a dinâmica, a metodologia que eu criei, aprender, aprende. Vai depender da pessoa também. Se a pessoa tiver jeito, ela vai tirar de letra muito mais fácil, ela vai conseguir aperfeiçoar com muito mais fluidez. Existem a pessoa, sempre existe a pessoa que nasce para coisa e tem a pessoa que não nasce para coisa, mas ela é tão persistente que ela consegue Faz, né? superar a pessoa que nasceu para coisa, porque ela não desiste. A prática leva à perfeição e é uma questão de treino. Eu faço a mesma coisa há 4 anos, todos os dias, atendo não sei quantas clientes por dia. Então aquilo vai me dar um dinamismo diferente. Então eu sempre falo para as minhas alunas também: não se comparem comigo, assim como a gente não deve se comparar com ninguém. Por quê? Porque eu faço a mesma coisa há 4 anos todos os dias. Estranho seria se eu não tivesse a aptidão que eu tenho. Eu não poderia estar aqui ensinando para vocês. Uhum. Mas para chegar no nível que eu cheguei, eu fui aperfeiçoar, eu fui treinar. Enquanto tinha espaço na agenda, eu estava no meu caderninho treinando mapeamento, eu estava colando fio na linha, eu Uhum. estava melhorando, aperfeiçoando, buscando a minha evolução. Eu sou motivada, a meu maior foco é a minha evolução. Eu quero todos os dias ser melhor do que eu fui ontem. Em alguma coisa eu vou melhorar, eu vou aperfeiçoar, eu vou aprender. Então eu estou sempre nessa busca de melhorar, de ser uma profissional melhor, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais evoluída em todos os sentidos. E é isso, a pessoa, quanto mais ela faz, no caso das pestanas, quanto mais ela faz, mais ela aperfeiçoa e mais ela vai validando a técnica dela. É possível para todo mundo. É claro que uns Tem vão mais ter mais facilidade facilidade do que outros, mas eu estou ali para segurar na mão, para lapidar, para mostrar como faz e repetir 50 mil vezes a mesma dúvida para encurtar esse caminho, né? até que se sinta confortável para voar sozinha. Eu seguro na mão das minhas alunas até que elas me digam: daqui para frente eu consigo caminhar. E aí elas vão. Até lá eu tô caminhando do lado, impulsionando de todas as formas. E o que que a Dani, assim, odeia? O que que a Dani não gosta no mundo? O que que a Dani, tipo, você não gostaria de ver no mundo? O que que você fica extremamente... A cara dela tá muito agora quando ela tá pensando agora. O que que Eu você... não gosto de falta de comprometimento, não, Albert. É uma coisa que me É... irrita. Até a afeição A até cara muda. muda, não preciso nem falar. Eu acho que falta de comprometimento e vitimismo. É. É. Eu acho que o mundo tá aí. É claro que não tem essa de que todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, não existe isso. Cada um tem uma realidade diferente, cada um teve uma oportunidade diferente, é, mas a gente pode mudar o cenário, né? Uhum. Agora você ficar domesticando o seu problema, domesticando a sua dificuldade, pegando, colocando num potinho e trazendo para você: ai, mas eu sou muito coitadinha, ai, mas eu não consigo, ai, mas a minha vida foi muito difícil, é aquela síndrome do ó céus, a vida. E falta de comprometimento consigo mesmo, com o seu próprio crescimento, com a sua evolução, de buscar uma versão melhor de si, né? De ficar na coitadolândia, assim. Ou comprometimento com coisas muito menores, comprometimento com um acordo que você fez com uma pessoa, com um agendamento que você fez, com um horário que você combinou. É, as Isso, coisas fluiriam de forma mais fluida se as pessoas fossem mais comprometidas com aquilo que elas falam, tivessem palavra. isso te deixa extremamente Fico irritado. estressada, já até tô, já fiquei estressada, tô brincando. E você tinha falado também, né? A gente não falou muito sobre isso, que é que você tá criando uma marca aí, né? Pois é. Justamente por isso que tô trazendo uma pessoa aqui que tá revolucionando o mercado dela. O que que você tá aprontando aí? Pois é, né? Aquela pessoa que não consegue sossegar, que tá sempre inventando um negócio novo. Daniela, você é muito ocupada, né? Não o suficiente que eu não posso inventar mais alguma coisa. Tá a moda aí dos homens agoniados, agora lançou a mulher Não, agoniada. completamente. Tem essa moda, nem sabia, mas sou eu. Então eu sou a número 1 da mulher agoniada. Eu sou muito agoniada. Eu não consigo ficar parada. Eu tô sempre me envolvendo em coisa nova. Eu fico assim: caraca, pra que eu fico? Mas agora, bora. Bora. Daniela, por que você é assim? Sim, a Belius, ela tá sendo estruturada já tem algum tempo. Como eu já disse, eu não gosto de fazer nada mal feito, nada de qualquer forma. Então, já há um tempo que a gente vem fazendo um estudo, aperfeiçoando, validando, fazendo uma curadoria, fazendo uma análise de produto, para entregar algo realmente top de linha, assim, excelência máxima, porque eu acredito muito nesse projeto. Eu creio que é algo que vai ser uma grande virada de chave na minha vida, assim.
Eu gosto de oferecer tudo da melhor maneira, então as minhas alunas não vão ter apenas a técnica, elas vão ter também um bom produto, algo que eu super recomendo, né? Porque, é claro, é algo que eu estou fazendo, então eu tenho um nível de exigência muito alto. Então, tudo Uhum. aquilo que eu me proponho a fazer é para fazer bem feito. Então, esse estudo está sendo feito já há um tempo, muito investimento financeiro, é algo que é um projeto numa proporção grandiosa, então não é nada da noite para o dia. A gente precisa E aos ir aos passo a passo, poucos, né? passo a passo, são muitas fases, mas sim, eu tenho certeza que, assim, as minhas alunas, elas já conhecem, elas já tiveram acesso, elas serão as embaixadoras, elas super vibram com esse projeto. Quando eu mostro para elas, a Belius, ela já é a marca oficial do Leste Pro 30+, então, as minhas alunas, elas já têm acesso, já conhecem, já estão aprovando, assim, elas mandam áudios, nossa, era maravilhoso. Já tem gente de vários lugares, gente do Brasil, olha, a Beli usa, né? Aquela marca que tá lá no seu Instagram, já procurei sobre, mas não tem nada. Quando eu vou em eventos também, Dani, aquela marca que você mostra do Leste Pro 30+, eu fico assim, ai meu Deus. Porque assim, eu não faço ainda um marketing direcionado, eu ainda faço, eu mostro, mas não é nada que eu consiga aprofundar muito e falar muito sobre para as pessoas de fora, porque ainda não está no momento. Mas quando Hum, chegar o momento, vai. vai ser assim, algo que vai, eu acredito que vai ser um romper na minha vida, porque vai ser uma realização, Uma revolução uma aí, não? revolução enfim, vai ser mais um projeto assim de eu provar para mim mesma do que eu sou capaz assim de fazer, do que está por vir mesmo. E enfim, né? Tá lindo demais. A logo é linda, a cor é linda, tem muito da minha personalidade, tem muito daquilo que eu acredito de excelência de produto, de riqueza de detalhes, enfim. Tudo que está sendo projetado na minúcia, assim, no detalhinho, Aham. para que seja algo realmente transformador, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que terão acesso a esse produto. E engraçado, quando eu falei pra ela o que que ela odeia, o semblante dela mudou. Agora, quando eu falei da Beliusa, já É porque é transformou. apaixonada, é o amor, é assim, é muito bom fazer as coisas com amor. Sim, com É certeza. prazeroso, é satisfatório e realizar sonhos, né? Eu hoje tô conseguindo realizar muitos sonhos e tô realizando sonhos que eu nem imaginava que eu tinha. Isso que Uhum. é lindo. Sim, Através do meu trabalho, as coisas, eu estou conseguindo alcançar pessoas e coisas e projetos, enfim. E o reconhecimento do trabalho tem sido incrível. E eu amo muito aquilo que eu faço. Então, lá está, trabalhar X horas por dia e emendar uma semana na outra, porque eu dei uma formação no fim de semana, e chegar em casa 10 horas da noite e ir trabalhar mais um pouquinho sentada no computador. Não é nenhum desprazer, é muito você gosta gostoso. de estar nesse lifestyle, né? Eu amo, eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, e é por isso que eu acho que flui. E tem uma pergunta tradicional que a gente faz aqui no podcast Hum, pra gente finalizar, que é o seguinte, que eu tava andando, isso foi graças a um espanhol, que eu tava andando de Uber com ele. E aí eu tava andando e eu perguntei pra ele, né, o que que você acha de Portugal? Perguntei pra ele e tal. Aí ele pegou e falou assim: Não, Portugal, esse país aqui é muito ruim, o salário é baixo, e começou a reclamar e síndrome do desceu impostor, o pau em Portugal, né? E eu discordo, né, completamente. dessa ideia dele, né? Obviamente, o salário aqui é um dos mais baixos, eu concordo, né? Isso é óbvio, é em números, não tem como brigar com isso. Mas que Portugal, acredito que dá muito essa oportunidade para a gente crescer. Você é fruto de Portugal, também sou fruto aqui de Portugal no sentido desse crescimento. E eu falei que ia fazer, graças a esse espanhol, eu ia fazer essa pergunta em todo o podcast. Não esqueci ainda. E eu quero te fazer uma pergunta. Você concorda com isso? Você discorda? O que que você, Discordo 150%, meu o que que Deus. você acha disso? Eu acho que o mundo à nossa volta ele é reflexo daquilo que nós somos. Eu- Então, se você profetiza esse tipo de coisa para sua vida, é isso que vai estar ao seu entorno. Eu, quando vim para Portugal, eu vim com a minha mentalidade de prosperidade. O que eu conquistei em Portugal em 4 anos, eu não conquistaria no Brasil em 4 anos, nem um terço. Portugal virou o meu
é o país do meu coração, assim, eu sou apaixonada pelo meu Brasil, eu sou apaixonada pelo meu Rio de Janeiro. Eu não sou nem um pouco saudosista, eu sinto falta de poucas coisas no Brasil, porque eu sou muito, muito feliz e muito preenchida aqui. É, a minha vivência aqui me fez realizar sonhos, a minha vivência aqui me proporcionou coisas que eu estando no Brasil não alcançaria. O fato, sim, do salário mínimo aqui ser um salário baixo, mas você vai ficar condicionado ao salário, o que que você vai fazer? O que que você vai movimentar para poder sair dessa realidade, né? Uhum. Se eu não posso estar limitada, a minha vida não pode estar limitada ao meu salário. Então, se eu quero mais, se eu quero conquistar mais, qual vai ser o movimento, qual vai ser a ação que eu vou fazer para conquistar mais? Eu não quero diminuir enfim, eu não quero deixar de fazer uma unha porque não está sobrando dinheiro. Eu quero ganhar mais dinheiro para fazer minha unha, fazer meu cabelo, comprar a roupa que eu quero, a bolsa que eu quero, isso Viajar. viajar. Isso falando de forma muito fútil, né? E Uhum. superficial. Isso entra para muitas outras vertentes. Então, se eu estou insatisfeita com aquele ganho ilimitado, qual é o movimento? O que que eu vou fazer para ganhar mais? Eu não quero deixar de consumir, eu quero consumir mais, então eu tenho que ganhar mais. Uhum. Agora, o conformismo do ó céus, ó vida, voltando, né, pro vitimismo, isso pra mim é vitimismo, desculpa. Sim. Daniele Ponta pra ser cancelada. É, com- Cancelada pelos comentários, espanhóis. comentários altamente canceláveis. Desculpa, pronto, falei, é o que eu penso. Porque eu não consigo pensar, pra mim isso é uma mentalidade extremamente limitada. Uma Uhum. pessoa que pensa dessa forma, ela não vai fluir. Não vai Ela não fluir. vai Em conquistar qualquer mais. lugar do mundo, Qualquer né? lugar do mundo. Portugal, ela pode ir para Pra Dubai, para Suíça, pros para Estados Luxemburgo, que Unidos. são países super evoluídos que você ganha muito. Não Não vai. vai fluir. A mente dela, a limitação tá aqui, não tá nos ganhos, tá aqui. Pô. Vocês entenderam por que que eu falei que esse podcast ia ser especial, né? Polêmico o podcast. Gente, não me cancela. Isso é legal. E é o seguinte, ó, parabéns pra você que ficou até o final. E Dani, muito Eu que obrigado pela sua agradeço. Foi uma visita, honra. tá? Eu acredito que Adorei. foi uma coisa que um dos melhores podcasts já que eu já Uau, gravei. meu E se eu Deus. acho que se o pessoal anotar aqui uns 20% do que você falou aqui já vai mudar a vida de muita gente. Ai, que responsabilidade. E parabéns pela sua história, pela sua Amém. vida. Muito E obrigada. obrigado por tudo, tá Obrigado bem? você por estar me ajudando tanto aí no meu projeto. Muito do que está acontecendo também é graças à sua dedicação, à sua entrega, o, o seu servir também, que você faz muito além do que aquilo que você se propõe a fazer. É um profissional que realmente tem feito muita diferença no meu negócio e que eu tenho prazerosamente passado a mensagem sobre aquilo que você faz, que tem sido transformador realmente. Eu creio que a gente vai conquistar muita coisa junto ainda. Quando acabar aqui, eu, Faz o MBA. eu faço o MBA. Por favor. Até mais, gente. Fica com Obrigada, Deus, tchau, vamos pra tchau. cima e é nóis.